E aí galera, Hello World! Finalmente chegamos na 30ª aula do curso DSOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples, e estamos caminhando para a parte 6 do sistema de escrita. Eu fiquei um tempo afastado, né? Vocês perceberam que eu já tenho um tempo que eu não posto vídeos aí no canal. Eu comecei a trabalhar e fiquei sem tempo, aí depois veio os momentos da saúde, né? Comecei a ter algumas gripes. E quando eu fui retornar aqui no desenvolvimento, eu não conseguia nem ir para frente nem para trás. Eu fiquei bloqueado numa parte do código que eu não consegui resolver. Mas depois, com muita luta, eu consegui resolver essa parte. E na aula anterior eu mostrei para vocês a última etapa do sistema de escrita. E nessa aula eu ia fazer basicamente o teste do sistema de escrita. Porém, devido a esse problema que deu no sistema, eu precisei alterar algumas coisas também e subir aqui para o GitHub a nova versão. Então aí no link do GitHub vocês vão encontrar aqui o KDOS Development, né, a repositório raiz aqui. Perceba que tem aqui a pasta Rufus e a pasta Ferguroll. Porém, vocês não vão fazer download dessa pasta aqui. Vocês vão entrar aqui na documentação. Vai vir etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Vocês vão dar um clique em etapa 3. E no etapa 3, perceba que as duas pastas, Rufus e Ferguroll, somem, né? Plants, tem uma nova pasta aqui que são os planos do KDOS e tudo está atualizado. Então, nós separamos nosso sistema por etapas e versões. É recomendável que vocês leiam isso aqui. Então, vocês podem fazer download, né? Baixar o zip da pasta do fonte todo, né? Ou vocês podem usar a ferramenta Git para fazer o download na sua máquina. E aí vocês constroem aqui uma pasta KDOS substituindo o sistema operacional que vocês tinham. Porém, se vocês fizeram alguma alteração importante, né, é fundamental que vocês vejam o código, vejam as partes que mudaram para poder não substituir totalmente o seu sistema, ok? Então vamos começar. Primeiramente, eu já tenho todos os arquivos abertos aqui, né? Eu recomendo que vocês abram todos os arquivos do bootloader, né, até o controlwriter.asm. E no kernel eu precisei alterar algumas coisas, como esse load interface. Eu tive que carregar ele aqui no drive style antes do keyboard driver load, né? E por mais que eu fiz os testes, não deu nenhum erro de sintaxe. Mas na máquina virtual o sistema ele não estava funcionando, estava só a tela estática, o teclado não funcionava. Eu tive que revirar esse código todinho, analisar ele do começo ao fim para conseguir resolver isso, né? Então aqui vocês vão ver que está comentado o System Kernel, já pula direto para o Graphic Interface, né? E aqui eu acrescentei também na reinicialização do sistema operacional o zeramento das variáveis, né, dos endereços de memória quando ele está reinicializando, porque se não fosse por isso, o sistema ele reinicializaria com os mesmos valores anteriores. Isso estava dando um problema também, ok? Essa parte também eu adicionei. Memory.lib, vocês sabem que a gente fez nas outras aulas de automação de testes, né? Em AutoGen também, eu precisei, devido a eu ter alterado, né, o drive aqui. Por quê? Porque eu tirei um HD, né, do computador. E esse valor aqui do driver, referente ao pendrive, era 6. Eu precisei alterar para 5, porque o número 5 assumiu o drive do teclado. Porém, quando eu ia reinicializar na máquina virtual, né, o sistema ele não reconhecia, não abria, né, o arquivo lá USB, que a gente tinha configurado nas primeiras aulas. E eu apanhei muito para descobrir isso aí. E quando eu fui descobrir, eu tive que fazer de novo um novo USB e uma nova máquina virtual. Entende? Porque as configurações do USB tinham mudado devido a esse número aqui, né? Mas isso talvez vocês não precisem se preocupar com isso, porque no meu caso é porque eu tirei o HD, né? Mas no caso de vocês pode ter o mesmo número que antigamente. Alguns endereços eu precisei alterar também, algumas coisas.
né, como aqui tinham alguns argumentos, eu precisei tirar, tanto também no keyboards.lib. Tinha alguns argumentos aqui, né, eu tive que colocar 0 argumentos e colocar do memory.lib, as definições. Mas a parte principal, na verdade, antes da parte principal, aqui nós temos nosso sistema de escrita, que a gente terminou na aula anterior, né? Mas o principal é o win3dmov.lib. O que a gente alterou nesse win3dmov.lib? Vocês lembram que ele estava na versão 1.1.0? Ok, ainda está dizendo que é a versão 1.1.0. Mas aqui eu já poderia alterar, porque ele está na versão 1.2.0, devido a algumas alterações, né? Isso aqui depois a gente vai mudar também, a gente vai colocar tudo no keyboards.lib, mas eu deixei aqui por enquanto, ok? Eu alterei isso aqui, né? A chamada do window create e o window movement separadamente, porque uma rotina dependia da outra. E aqui eu não mudei nada, né? No wallpaper, não alterei nada. Window create não alterei nada, só coloquei um hatch aqui. Porém, essa parte aqui eu já posso excluir, net step, porque isso aqui a gente não precisa mais, né? Ele já chama diretamente o window movement. Aqui, vocês lembram que no win3dmov.lib antigo, a gente utilizava a interrupção 13 e para comparar a L, que é as teclas, né, os scan codes das teclas, para poder prosseguir em algumas ações, né? Pois é, como a gente já está chamando o drive de teclado, então toda vez que a gente precisar chamar o teclado, a gente vai chamar isso aqui, ó, call keyboard handler. E vamos sempre comparar o que está no array keycode, né, que está aqui nesse endereço de memória keycode. Então comparo com F1, né? Já coloquei o K antes também, um prefixo, em que todas as teclas do keyboard.lib tem um prefixo que é K underline. É uma convenção que eu criei mesmo, né? E ele prossegue aqui de acordo com a tecla que foi devolvida em keycode, né? Do mesmo jeito aqui o wait to end. Ok. Outra coisa que foi alterada aqui é a add size. A gente colocou também o add size aqui em save column window. Aqui também nós alteramos as comparações, né, do CMP de AL com alguma tecla. Nós comparamos aqui o keycode agora, ok? O keycode. E aqui, não sei se vocês lembram, aqui são as rotinas de movimento da janela e redimensionamento, certo? Ink right, deck left, ink down, deck up, resize right. Essas de baixo aqui são os de redimensionamento, aqui é de movimento, certo? E essas macros, save memory, get memory, nós utilizávamos elas separadamente, separado pelo código. Por exemplo, uma no window movements, outra no window create, outra aqui no ink right, ou ink deck left, né, no verify key, assim por diante. Só que eu decidi colocar tudo no mesmo lugar, né? Então, save memory primeiro ele salva na memória os pixels da janela para ser repintado. Depois ele pega da memória os pixels, né, do fundo, de trás da janela. Aqui move 2 pixels, o que está em AX vai ser o que vai mover, né, a janela. E depois eles recuperam esses valores em save memory e get memory. Aqui nessa chamada update post writes é para atualizar as posições interativas na direita. Ou seja, quando a gente vai mover a janela ou redimensionar, digamos que nossa janela tenha alguma tecla digitada, uma frase, uma string, né? E quando a janela é repintada, essa string desenhada nos campos de texto são perdidos. Então a gente precisa redesenhar também os mesmos caracteres. Porém, a gente deve redesenhar esses mesmos caracteres baseado nas posições iterativas que foram alteradas. E é aqui que é alterado, de acordo com os movimentos e redimensionamento, todas as posições interativas dos textos que estão nesses elementos também são alterados, entende? Então, update post right, quando atualiza todas as posições para a direita, né? E aqui update post left, atualiza todas as posições para a esquerda, né? Quase o mesmo código, só muda algumas coisas. É bom vocês estudarem essas rotinas, né? Essa rotina para baixo e essa rotina para cima também. Porém, existe outra rotina, que é rewriter, né? Rewriter, para poder escrever a tecla ESC e a tecla Tab. Por quê? Porque toda vez que você bloqueia a escrita de caracteres nos elementos de texto e você precisa mover a janela, é sempre bom que as teclas, né, de movimento sejam desbloqueadas novamente
para poder, quando você for escrever, você já escreve diretamente no campo de texto, mesmo depois de ter movido. Então você não precisa apertar a tecla ESC e Tab toda vez que você mover alguns pixels, né? Então, automaticamente aqui essas rotinas, ela é meio que um robot, né? Elas fazem automaticamente a escrita do ESC e Tab para poder redirecionar as teclas nos campos de texto e deixar o redirecionamento no campo de texto correto, né? No campo de texto que estava redirecionado anteriormente. Então essas rotinas faz isso, né? E também o Rewriter, ele reescreve todos os caracteres que estavam escritos. Ok? Os caracteres são perdidos, eles reescrevem. É exatamente isso que o Rewriter faz, né? E aí logo abaixo aqui a gente não mudou nada, só acrescentei isso aqui. Antes da chamada Windows 3D aqui no redimensionamento. Tive que zerar alguns endereços. E é isso, ok? Então essas são as atualizações para 1.2.0 da biblioteca de janela 3D gráfica, ok? Então, baseado nas aulas anteriores, a gente vai testar aqui na máquina virtual, mas primeiramente a gente deve inserir um pendrive. O meu já está inserido aqui numa porta USB e eu vou clicar em autogena aqui, ok? Perceba que está um pouquinho lento o processamento, justamente porque eu estou com vários programas executando, o Audacity, né, o Notepad, até o Firefox aqui também, mas quando está tudo fechado ele simplesmente vai muito rápido. Sim, agora ele vai passar para o pendrive, um Drive 5, ok, ele faz o processamento e pergunta se eu quero executar a máquina virtual. Agora finalmente vamos testar o nosso sistema de escrita, ok? Vou colocar S de sim. Vai pedir para executar comando de administrador, eu vou dar sim. Ok, então aqui nossa janela foi desenhada, né? Então eu vou pressionar a tecla ESC e a tecla Tab e vou digitar. Ok, W, E, N, D, né? O meu nome, eu vou colocar Francis Wenderson, que é outro meu nome, BFT Corporations. Né? Perceba aqui que eu posso apagar e digitar, né? Backspace, eu vou apagar. Olha só, falta a letra B, eu vou apagar novamente. Ok, estou apertando backspace várias vezes, mas aí eu vou apertar novamente B e ele volta para a posição anterior. Vou apertar a tecla Tab e aí vocês percebam que a gente digita embaixo, né? Ok, vou fazer o seguinte, eu vou digitar qualquer letra aleatoriamente. Ok, J, agora eu vou pressionar a tecla T e vou pressionar a tecla T 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Percebam que não ultrapassou o limite do campo de texto. Aquelas rotinas Verify Limit Call W ou Verify Limit Call Y, né? Vou apertar a tecla ESC, na tecla Backspace, perdão, e ele já apaga a tecla T. Então ele não ultrapassa essa posição. Vou apertar a tecla Tab, já redireciona a tecla para a parte de baixo, como vocês estão vendo, e vou preencher todos os campos de texto, ok? Então, como vocês percebem aqui, vamos voltar lá. Vamos voltar aqui no fontwriter.asm e ver as teclas aqui de printchar, ok? A rotina printchar, ela vai fazer vai salvar, né, no endereço de memória todas aquelas teclas, né? Como também processar algumas posições. Então ele faz algum cálculo, como a gente explicou nas aulas anteriores, para poder atualizar as posições corretas referente ao campo de texto que está sendo manipulado, ok? E aqui, exatamente nessa parte, né, a gente armazena os caracteres e armazena o contador de caracteres também. Então se a gente, digamos, eu vou apagar aqui, né? Vou apagar aqui, vou digitar aqui bola, 4 caracteres. Então quanti_k vai ser 4, quantidade de teclas. Então esse 4 vai ser armazenado no endereço de memória que está lá na API win16.lib, ok? E do mesmo jeito, a string bola é armazenada também em outro endereço de memória para a gente poder recuperar em outros algoritmos futuros, ok? A partir do momento que eu aperto a tecla ASCII, né, a tecla Tab, na verdade, a rotina TextPositions é executada, né? E no TextPositions aqui, algumas posições são alteradas referente ao campo de texto que foi focado, né? E aí, baseado nas posições que foram alteradas em TextPositions,
o print char e o erase char vão atuar em cima dessas posições. Ou seja, se eu digitar aqui qualquer caractere, ou qualquer caractere aqui, todas as manipulações vai ser referente a esses endereços que foram atualizados em test positions. E quem vai fazer essa manipulação? Print char e erase char. O print char ele sempre vai acrescentar mais caracteres no mesmo endereço, incrementando a quantidade de caracteres, que vai servir também como deslocamento de bytes, para cada caractere um atrás do outro. Vai salvar todas as strings ordenadamente, de acordo com que for digitando naquele campo de texto. Vai alterar, vai manipular posições iterativas específicas. E o erase char ele vai fazer o oposto. Ele vai fazer tudo isso, mas de uma forma inversa. Em vez de ele acrescentar, ele vai basear também no deslocamento de byte para poder apagar os caracteres daquele endereço de memória, ok? Então ele faz tudo isso. Enquanto que eu vou fazer outro teste aqui para vocês verem. Eu digitei bola e U e vários U's aqui, Agora eu vou digitar a letra E, ok. Está redirecionado aqui no segundo campo de texto. Eu vou pressionar a tecla ESC para bloquear a escrita de caracteres, ok? E agora eu vou pressionar as setas de direcionais. Percebo que está muito lento por causa dos programas que estão abertos. Eu estou movendo a janela, Eu vou mostrar para vocês na máquina real para vocês verem como é mais rápido. Ok? E perceba que todos os caracteres são reimprimidos. Quem faz isso é a rotina rewriter. O rewriter ele reescreve todos os caracteres e também basicamente eu estou redimensionando aqui. E, ele atualiza também os limites das posições. Por exemplo, vou apertar a tecla ESC novamente e vou apertar Y, ok? Aí, ó, já tem um novo limite de campo de texto, ok? Então, eu vou apertar a tecla ESC, vou pressionar alguma tecla, I, por exemplo, não dá para digitar nada. Vou pressionar a tecla ESC novamente e vou digitar a tecla I. Aí, ó, ele memorizou basicamente o campo de texto que estava atualizado das posições iterativas, entende? Então, eu vou pressionar a tecla Tab, vou pressionar O. Beleza, vou pressionar a tecla ESC para bloquear. Vou mover a janela. Mover a janela 3 vezes para a direita e 3 vezes para baixo. E vou pressionar a tecla ESC novamente e vou pressionar a tecla Q. Olha só, ele memorizou a posição interativa, mesmo as posições sendo alteradas da janela durante a movimentação e o redimensionamento também, E também ele memoriza a posição em qual campo de texto que ele está posicionado. Ok? Então a gente pode fazer isso várias vezes aqui, tá bem divertido o nosso sistema, ok? A única diferença que vocês estão vendo aqui, ó, que não possui um cursor, Esse cursor nós também temos que criar, que como nós temos a nossa própria fonte de caracteres, baseado numa matriz bytemap, vamos colocar entre aspas bytemap, porque essa matriz de fontes, ela não é uma bitmap, não é baseada em bits, mas em bytes, mas para a gente economizar espaço e ter mais espaço de armazenamento, a gente pode fazer uma matriz bitmap mesmo, que é um pouquinho mais complicada. Mas aí, futuramente, em breve, eu vou atualizar esse arquivo de fontes, vou transformar em uma matriz bitmap e também vou colocar... eu vou também acrescentar mais fontes, como fontes maiúsculas, e vou basear numa fonte da IBM, numa fonte quadrada, baseada na resolução 320 por 200, no site da IBM, Em breve vocês vão saber nas próximas aulas sobre essa atualização. Mas a gente vai focar agora no desenvolvimento do cursor, Vamos fazer o cursor no keyboard.asm, ok? Perceba que também no Keyboard Handler Main a gente alterou o código antigo. Existe aqui a chamada do cursor handler, que não existe ainda a rotina cursor handler, que a gente vai fazer o cursor. Aqui também vai ter um salto incondicional. Em Win3D na verdade, em FontWriter.asm, algumas partes também estão comentadas, que é a chamada do manipulador de cursor, ok? A gente vai chamar, e esse manipulador de cursor vai estar no keyboard.asm, logo abaixo dessas rotinas de intervalo de tempo, ok? E vamos fazer isso na próxima aula. Então, espero que tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa o like, se não é inscrito, se inscreva e me ajude a compartilhar esse vídeo para a gente poder alcançar mais pessoas, ok, galera? Então, muito obrigado por assistir e vejo vocês na aula 31. Falou!